Boa noite, jovens gafanhotos. Depois de uma eternidade de demora, vem mais um episódio, né? Peço perdão por ter demorado tanto a publicar outro episódio, mas aqui realmente eu entrei de férias e a minha cabeça entrou num estado de férias junto com o podcast também. Eu não sei por qual motivo. Eu entrei de férias do trabalho e por algum motivo a minha cabeça associava o podcast ao trabalho também. Aí eu entrei de férias do trabalho e parei de fazer o podcast. Porque na verdade minha cabeça estava pensando ali em outras coisas. Talvez porque gravar esse podcast seja também um alívio do, do trabalho. E você tá durante a semana trabalhando todos os dias, mas aí eu fazia o quê? Tirava um dia na semana ou um dia a cada 2 semanas para gravar um episódio. E isso de certa forma dá uma aliviada, leva a sua cabeça em outra direção, outro ritmo, que não é o ritmo do trabalhei hoje, tem que fazer aquilo, amanhã tem que fazer aquilo outro e não sei o que. Então o podcast vira essa válvula de escape, né? E isso talvez não tenha tido percebido isso até agora. Mas é algo comum, né? Se você assiste outros podcasts aí, você vê como que para quem grava o podcast, a gravação do podcast funciona como uma válvula mental de escape, de relaxamento ali. Ainda que é uma coisa que dê trabalho, porque eu tenho que dedicar um tempo para fazer o podcast, tem que editar. Se bem que aqui não tem edição nenhuma, né? Mas enfim, outros podcasts. Tem que editar, tem que reunir com pessoas, né? Porque muitos podcasts têm participações especiais, são grupos de pessoas ali discutindo, conversando. Então tem que ter uma organização e isso demanda um estresse. Você tem que organizar, tem que todo mundo chegar na hora e não sei o quê. Mas mesmo assim, é muito comum a gente escutar isso, de que o podcast ele também desestressa e funciona como uma grande válvula, uma grande terapia para quem grava, não só para quem ouve. A exemplo do podcast Decrépitos, fica aí o meu jabá gratuito pro podcast Decrépitos. Eu faria 1000 vezes gratuitamente essa propaganda. Mas ali são 3 integrantes e eles reiteradamente falam isso, né? Poxa, vocês não sabem como que aqui o momento de gravar o podcast para mim é uma terapia, porque é um momento que eu falo um monte de bobagem, vejo os meus amigos, né? Que são 3 amigos ali que gravam o podcast. Conversa aqui, a gente interage com o público também, eles estão interagindo agora com o público, né? Com outros ouvintes. E como que fica feliz, como que é uma terapia, né? Então, enfim. Mas hoje eu tô aqui para falar, retornar num tema, fazer um retornelo, num tema que eu achei legal de ir relembrando, que é o tema de desenhos, desenhos animados, tema que foi pedido aí. Eu já gravei um episódio sobre. E é claro que na hora que a gente fala assim, pensa sobre tal coisa, dê um exemplo, aí você não pensa. Tipo assim, qual filme que você mais gosta? Os filmes, porra, dá um branco na minha cabeça. Eu não consigo lembrar. A mesma coisa aconteceu com os desenhos. Assim que eu terminei de gravar o podcast, tipo no dia seguinte, um pouco antes de dormir, me veio na cabeça vários desenhos que eu gosto e eu não citei ali, né? Então vou fazer uma outra lista com desenhos interessantes aí, desenhos animados interessantes, que marcaram a infância ou que eu assistia por aí eventualmente. Então fiz uma lista, eu literalmente escrevi agora, porque senão eu ia esquecer.
E tenho certeza que quando eu terminar esse podcast eu vou lembrar de vários desenhos que não me passaram pra cabeça agora, mas que eu acho interessante, né? Então, pegando minha folha aqui, vamos ver. Desenho Gravity Falls é um desenho infanto-juvenil, tem bem essa pegada assim leve e tal, mas ele é engraçadinho assim porque tem umas citações a coisas ali ocultistas, a coisas misteriosas, brinca ali com o insólito, né? Basicamente é a história de dois irmãos, um casal de irmãos, tem um menininho lá, Dipper, e a irmã dele, Mavis, talvez, não sei. Acho que posso estar completamente o nome errado agora. Faz muitos anos que eu não vejo esse desenho. E eles vão passar férias no interior, na casa de um tio, que é um cara meio charlatão. Ele tem uma casa de mistérios no meio do nada, numa cidade que é famosa por ter avistamentos ali de coisas insólitas, criptozoologias, né? Criptozoologias são aqueles animais fantásticos, né? Não do Harry Potter, que é Animais Fantásticos e Onde Habitam. Os animais fantásticos, pé grande, monstro do Lago Ness, então é criptozoologia, né? A zoologia escondida, secreta, oculta, enfim. Ele tem essa cabana de mistérios ali, que é uma cidade que tem essa vibe de aqui acontecem coisas estranhas, mas não é Stranger Things, esse aí é outra coisa. Acontecem coisas estranhas. Aparecem monstros, seitas malucas, né? Aí eles ficam lá passando férias, né, nessa casa do tio, que ele aproveita essa mística dessa cidade de interior ter essa característica, né? Ser misteriosa e aparecerem coisas insólitas ali. E aí ele capitaliza isso, né? Como um grande bom estadunidense, já que é um desenho estadunidense, é um desenho da Disney, inclusive. Aí ele fica... É uma loja que ele tem no meio do nada, onde ele fica forjando criaturas, né? Ele tem como se fosse um museu, e aí ele pega, sei lá, uma galinha empalhada, junta com outro animal, e com um manequim, e fala, isso aqui é uma sereia galinha que foi capturada e agora está aqui preservada no museu. E aí, enfim, charlatanismo, né? Vai enganando as pessoas ali, ganhando o dinheirinho dele. Só que aí as crianças vão percebendo, né? O menino lá e a menininha vão percebendo que algumas coisas não são só charlatanismo e enganação, estão acontecendo de verdade ali. Uns gnomos, quem sabe, monstros, fantasmas, seitas e vários mistérios. E aí o desenho ele vai assim bobinho, mas aí vai mostrando aos poucos mistérios interessantes ali na família do tio dele, né? Que ele tinha um irmão que está desaparecido, ele era um cara estudioso que estudava esses casos insólitos, extraterrestres e fantasmas e monstros, e aí ele sumiu, mas deixou um livro que é um manual, 3 livros na realidade, mas o menininho lá só acha um livro que é um manual assim, de como lidar com esses monstros, né, com essas coisas insólitas, um manual de como viver naquela cidade misteriosa e sombria. E aí, enfim, esse desenho vai se desenrolando a partir daí. É um desenho legal, a criança assiste, ela se diverte, ela ri porque é bobinho, é fofinho. O adolescente também, e o adulto dá uma relaxada ali, vê uma coisa interessante. Então é legal esse desenho Gravity Falls aí. Indo aqui no próximo desenho, e esse desenho Gravity Falls é bom também que ele já vai inserindo no seio da família o tema do ocultismo, do ritual satânico, das seitas, dos sortilégios ali, do mistério. Então,
vai tirando a criança da teta da família e colocando ali no rumo do estudo do ocultismo, de se interessar por esses assuntos sombrios e macabros. Então também tem isso aí que eu acho bom. Acho que é um ensinamento correto que você deve passar para seu filho, né? Não ensine ele a ler a Bíblia, ensine ele a ler o livro da lei, do Crowley, né? Vai ler isso com ele. Aí tava com um bom podcast também esse aí. Leitura do livro da lei do Crowley, né? Só que eu vou ler e não vou explicar nada, porque eu também não sei. Só vou ler ali e você interpreta o que você quiser. Vou estar fazendo uma disfunção pro mundo, mas tudo bem. É... Próximo desenho. Esse eu gosto muito e nunca terminei de ver. Não sei nem se ainda tem episódios hoje ou se já foi cancelado, enfim, terminado. Que é o Incrível Mundo de Gumball. Um desenho maravilhoso. Esse desenho também que tem esse pique de a criança pequenininha vê, ela ri porque é bobinha, ele tem palhaçadinha. E o adulto ele vai pegando ali piadas que também fazem o gosto do adulto ali, né? É, é um desenho que tem uma característica de ter um humor meio nonsense, assim, as situações elas são coisas simples, né? Às vezes é um problema simples que surge ali no episódio, e esse problema ele vai escalando cada vez mais de uma maneira alucinante e sem sentido nenhum, né? Assim, desproporcionalmente. E isso é muito interessante, isso é legal. Então, é um desenho muito divertido, muito engraçado, para todas as idades, eu diria, né? Tem uma arte interessante, tem um universo interessante, porque tem personagens que são personagens sortidos, né? Tem um personagem que é um coelho, o outro é um gato, aí tem um personagem que é um cara feito de papel, depois é uma banana, um robô. Ali você já vê que a diversidade está representada ali. Todo mundo vive bem, né? Não tem preconceito ali. A banana não tem preconceito com o coelho e com um homem feito de papel. Eles vivem juntos ali em harmonia. Quer dizer, a harmonia nem tanto, mas estão vivendo ali. Assista o Incrível Mundo de Gumball, um desenho maravilhoso, né? E a maioria desses desenhos aqui faz pelo menos um ano que eu não vejo nenhum deles, então eu tô falando do jeito que eu me lembro na minha cabeça. Outro desenho, bom, Steven Universe. Esse eu nunca terminei de ver também. Nunca terminei de ver. E quando eu via era meio sem ordem, assim, porque eu via quando ia na casa do meu pai que tem TV a cabo e acabava pegando um episódio ou outro. Mas é um desenho interessante. Um desenho sensível. Isso é uma característica legal do Steven. É um desenho sensível, ele tem uma sensibilidade de tratar ali os temas e como os personagens são construídos. Tem a questão ali das personagens serem femininas, né? Tudo bem que o personagem principal é o Steven, que é um rapaz, mas é um desenho muito ali com muitas personagens femininas. Então, de certa forma, tem esse protagonismo feminino da mulher, uma coisa ali. Também tem umas coisas meio LGBT no desenho, que é legal. Tem uma personagem que ela é uma fusão. Uma personagem que é a fusão de duas outras. Que elas são meio duas personagens que se amam, que se gostam ali, aí elas se fundem e criam uma entidade única ali, que é mais forte, né, e tal. Então, muito delicadamente tem essa questão aí. Muito legal. O desenho Steven Universe, apesar de que eu nunca terminei de ver ele todo. Não sei muito. Agora indo para um lado completamente diferente, eu anotei aqui Star Wars The Clone Wars. Um desenho legal, mas tem uma crítica ao desenho Star Wars The Clone Wars, né? Vamos chegar lá.
Como bom viciado em Star Wars que eu fui quando eu era adolescente, obviamente eu consumia tudo de Star Wars. E na época que eu era adolescente, estava lançando o desenho Star Wars The Clone Wars. Que é, para você que não sabe do universo Star Wars tem 6 filmes clássicos. Depois, quando a Disney comprou, vieram outros aí que são muito ruins. Eu nem perderia meu tempo assistindo se eu fosse você. A não ser que você goste de Star Wars. Aí você quer saber da história. Mas tem 6 filmes clássicos. E entre um filme e outro, você tem tipicamente uma distância de 3 anos entre um filme e outro. Então, do filme um tem exceções, é claro. Do filme um pro filme 2 se passam 10 anos. Do filme 2 pro 3 eu acho que passam, na verdade, passam 5, não sei, 5 anos. Aí do filme 3 por 4 você tem uma diferença de 20 anos. Aí do 4 por 5, 3. E do 5 por 6, 3 anos também, né? Ali na história. Não estou falando da diferença de anos. Fizeram o filme 1, aí 10 anos depois fizeram 2. Não, na narrativa do filme, né? Tem essa distância aí. Então, o Star Wars The Clone Wars é um desenho que se passaria falando o que acontece entre o filme 1. Não, perdão. Entre o filme 2 e o filme 3. Que é quando no filme 2 começa a Guerra dos Clones. As Guerras Clônicas. No filme 3, as guerras clônicas acabam. Então, é um desenho que se passa ali entre o 2 e o 3, mostrando ali o que foram as guerras clônicas no universo do Star Wars. Porque o Star Wars tem uns soldados lá que se chamam clones, né? Que são literalmente clones de soldados fazendo o exército de clones que luta pela República contra o exército de droides que basicamente são fascistas, né? Aí tem uma reviravolta em algum momento que, enfim, eu não vou dar spoiler de Star Wars. Quer dizer, olha, você me desculpe, mas Star Wars é um negócio já tem, é um clássico e não existe spoiler de clássico, né? Mas enfim, em algum momento os clones eles dão um golpe na República e acabam virando fascistas, né? São ali manipulados pelo fascismo. Enfim, mas ali nas guerras clônicas os clones são do bem, vamos colocar assim, eles lutam pela República e lutam contra os droids que são fascistas. Pois bem. Então esse desenho tem esse contexto ali, né, de desenvolver um pouco mais a história dos personagens e a história do que acontece entre um filme e outro. Né, que você não tem essa informação do que acontece entre um filme e outro. E o desenho acaba desenvolvendo melhor o que acontece aí nesse interlúdio. Críticas. Desenvolve a história dos personagens, e isso é muito legal. Tem novos personagens, etc. Mas é um desenho feito para vender também. Então, a maioria dos episódios são episódios que não desenvolvem nada da história. É só um episódio focado no público mais infantil. O infanto-juvenil ali. Então é um episódio que não tem nada de importante. É só uma questãozinha que acontece ali e a galera vai resolver. Mas por outro lado, tem vários episódios que eles desenrolam a história oficial, vamos colocar assim, do Star Wars, que fazem sentido com os filmes e são mais sérios. E esses episódios são muito legais para você que é fã de Star Wars. Então esse desenho aí é bom também. Tem o Star Wars Rebels também, mas eu nunca vi esse desenho. O Star Wars Rebels, mas ele se passaria entre o filme 3 e o 4. Né, que é quando os clones ficam fascistas e aí eles dão um golpe na República e instauram um grande regime autocrático fascista na galáxia. E aí surge a resistência, né? Os rebeldes. E aí já é um desenho que fala aí como que os rebeldes surgem, né? Mas eu nunca vi. Próximo desenho que eu anotei aqui, que eu lembrei que eu já assisti e eu gostei. Mas tem críticas também. One Punch Man, que é um anime aí. One Punch Man.
É um anime engraçado, de um tom humorístico ali muito proeminente, que se baseia no quê? Qual que é a história? Você tem um mundo ali, um universo, onde existem super-heróis e monstros, né? Então você tem heróis, tem monstros. E aí, esses monstros ficam aterrorizando a vida das pessoas e você tem que ter os heróis que vão salvar as pessoas dos monstros, né? E se forma ali uma associação de heróis, como se fosse uma ONU de heróis, né? E aí eles se organizam lá para fazer as coisas que eles têm que fazer, como se fosse uma Liga da Justiça japonesa. É isso aí, né? E aí tem esse personagem principal lá, que é um rapaz carequinha, né? Que o sonho dele era ser um herói. É uma pessoa normal. Ele, só que ele queria ser um herói. Ele, pô, vou começar a treinar aqui. Aí ele começa a treinar, fazer um treinamento bobo, fazer flexões, polichinelo, nada de especial. Ele não toma assim, uma vacina maluca, uma radiação louca e acaba virando um super-herói por uma mutação genética maluca. Ele só faz o treinamento mais idiota que tem, que é tipo, ficar fazendo flexões e polichinelos, barra. Só que ele acaba liberando, por algum motivo, isso libera, o treinamento dele libera a força suprema. Ele é tipo, o cara mais forte de todo o mundo. Ele ganha qualquer batalha com um soco. Daí vem, explica o nome do desenho, né? One Punch Man, o homem de um soco só. Ele sempre, com um soco ele acaba com qualquer inimigo, com qualquer briga. Ele é o cara mais incrível na luta aí que tem. Então, quando ele vira um herói, ele fica muito feliz, né? Ele se esforça bastante para ser um herói. A força de vontade dele leva a isso, né? E é isso que leva ele a ser um herói. É a força de vontade dele, não é a capacidade física que ele tinha, né? Enfim, que ele era uma pessoa normal. Mas a força de vontade dele, genuína, de querer ajudar as pessoas, de querer ser um herói e não querer nada para si, né? Ah, eu não vou ser um herói para para ser rico, para ter mulheres, para ter fama, enfim, ele está genuinamente preocupado com fazer o bem, né? Isso acaba, essa vontade dele acaba destravando o maior poder de todos, que é o poder da sinceridade, da humildade. E também de ganhar qualquer luta com um soco só, né? Que é a força física, que é como realmente você ganha qualquer batalha. Bem, e aí isso, e aí ele se torna então esse grande herói. Esse grande herói não, porque na verdade ele apesar de ser o herói mais forte de todos, ele não tem nenhum reconhecimento. Ele mora num local isolado, vive a vidinha dele e ele fica triste, né? Porque a vida dele não tem mais nenhum desafio. Ele vence tudo com um soco. Então ele fica preenchido de um vazio existencial. Essa frase ficou meio, né? Tem um contraste, ele fica preenchido de vazio. Mas ele está preenchido de um vazio existencial porque tudo para ele tem à sua mão. A vitória, a glória de vencer os inimigos, né? Isso ele tem, ele só precisa dar um soco. Mas agora ele não é reconhecido como herói por ninguém, ele não é tipo o Superman, que ele aparece, as pessoas reconhecem e falam, meu Deus, olha lá, é o One Punch Man. Não, ele é só, tipo, ninguém liga pra esse cara, né? Mas nesse universo, como eu disse, tem a ONU dos super-heróis aí, uma instituição de heróis que, que organiza eles. E eles têm rankings, né? Então tem vários heróis ali. Ah, o herói da classe A, B, C, D, né? Do melhor pro pior. Tem a classe S, que é a classe especial, que são os heróis mais fortes. E eles são tipo superstars e tal. E todo mundo tipo quer autógrafo. E a galera, esses heróis muitos estão mais preocupados com a fama, em gerar o dinheiro, né? Em ter o Ibope ali. E aí tem esses contrastes, né? De vários heróis ali que estão vivendo a glória de serem heróis, por um lado. Do outro você tem o melhor herói de todos, que é o cara mais forte de todos os heróis, é o cara que ele tá imbuído do verdadeiro sentimento do heroísmo, de fazer o bem, não há para não, sem ver para quem, não é? Humilde, não quer fama, não quer dinheiro, não quer nada, só quer ser herói e fazer tudo certinho. E ele não tem fama nenhuma, não tem glória nenhuma, né?
E aí o anime vai se desenvolvendo aí, né, a partir dessa história. E ele tem um tom engraçado, um tom satírico e tal. De brincar um pouco com os clichês da animação, principalmente do anime, né? Pega vários clichês ali e vai desfazendo esses clichês, e aí você, obviamente conhecendo quais são esses clichês, e você vê como ele é desmontado ali, você dá uma risada, então, não é uma gargalhada, mas você dá uma, uma sacadinha ali. Muito bom, muito bom. Mas a crítica é que esse anime ele fica cansativo, porque ele fica repetitivo. Parece que ele não desenvolve ali muito, né? A história do anime podia ser desenvolvida ali em 2 temporadas, 3 temporadas, e ficou empacado ali, não avança muito e não traz inovação ali no que fazer. Aí, pois é, fica chato. Vai ficando chato, mas assista pelo menos a primeira temporada aí do anime, né? Tem o mangá também, né? Tem que ler, dá mais trabalho. Mas assista a primeira temporada e você vai se divertir. É interessante. Próximo desenho. Sem maturidade pra isso. Esse é o desenho que tem na Netflix, sem maturidade pra isso. E é um desenho que eu gosto muito. Ele é muito engraçado. E cada episódio tem um teminha ali que até causa uma certa reflexão interessante, né? Coisa simples até. Mas basicamente é a história de uma família. É um casal que tem uma filha. Só que é um casal jovem, né? Uma mulher muito jovem, um homem, um rapaz muito jovem, com uma filha pequena. E eles moram também junto com dois amigos, né? Um professor universitário meio frustrado e uma amiga que é uma social media, né? Sei lá, seria o que seria hoje uma TikToker famosa, né? Enfim, pessoa famosa no Instagram, nas redes sociais aí, que ela é rica para um caralho, né? Ela recebe uma mesada, mas vive ali nessa grande república desse casal aí. Eles vivem juntos, né? Fazendo essa família não tradicional. Quer dizer, tem uma família tradicional ali, né? O papai, mamãe, filha, mas aí mora com um professor universitário maconheiro e menina rica social media. E aí você acompanha ali o dia a dia deles se metendo em altas enrascadas, né? É, com questões ou familiares, ou conjugais, enfim, que vão aparecendo ali. Tem uma pitada de nonsense também nesse desenho, do humor meio nonsense, que é muito legal. Mas vai falando da busca da maturidade, o nome diz. Sem maturidade para isso. Porque são personagens jovens buscando se estabelecer na vida adulta. Não sei ali, um pai e uma mãe jovem, então eles têm dilemas ali de como viver a vida juntos, educar a vida juntos, ou pensar no futuro e tudo mais. Só que tudo ali tratado de uma maneira muito na brincadeirinha e tal, mas faz você pensar. E eu acho que tem momentos fofinhos esse, esse desenho. E vai para uma linha do humor nonsense ali que é muito bom também. As situações vão escalando, começa com coisas simples, elas vão escalando para situações cada vez mais complexas e nonsense, e vai ficando legal. Esse desenho, sem maturidade para isso, é do mesmo cara que fez. Eu esqueci o nome dele. Mas o cara que fez esse desenho também fez o Apenas um Show, que é mais famoso. Porque passava na, no Cartoon Network e tudo mais. E acabou ficando mais famoso, Apenas um Show. Que também vai muito nessa linha de um desenho nonsense, né? E é legal. Enfim. Não vou falar muito sobre ele porque faz muito tempo, faz anos que eu não vejo, eu não consigo nem reproduzir mais como que é a história desse. E também não tem muito como dizer, porque como tem uma história nonsense, as histórias não tem como você descrever muito bem qual é a vibe, qual que é a história desse desenho. Assim, você tem que assistir e pegar ali de qual é.
entendeu? Sem maturidade para isso é um pouco menos nonsense, mas agora apenas um show é bem nonsense, né? Mas basicamente você tem um parque, normal, tipo um Central Park ali de Nova York, um parque no meio de uma cidade. E você tem personagens que moram no parque e a função deles é cuidar do parque, né? Manter ali o parque bem gerido. Então tem que fazer suas atividades. Eles moram lá nesse parque, né? Numa casa, como se fosse também uma grande república, eles têm que cuidar do parque. E vão aparecendo situações ali escabrosas para eles resolverem, enfim. Desenho legal. Próximo desenho. Esse aqui eu coloquei apenas para criticar, que é o desenho que ficou muito famoso em certa época aí na plataforma Netflix. Tô arrumando aqui um pouco porque minhas costas estão doendo. 30 minutos falando aqui sem apoio para as costas e tá doendo. Bem, é um desenho que eu quero criticar apenas. É o desenho Desencanto, que é do mesmo criador dos Simpsons. E o desenho Desencanto, ele é muito ruim. Eu acho ele forçado, acho ele ruim. Uma história que não cativa. Personagens que às vezes até te cativam, são divertidos. Mas a história é enrolada, parece que não tem nenhum sal. Parece que é o grande Simpsons, né? Os Simpsons, eu já falei, é um desenho que é muito famoso, muito aclamado e tudo mais. É interessante, sim, tem discussões ali, você pode tirar coisas interessantes. Mas assim, já deu, né? Muito, muito velho e não tem mais o que falar ali, eu acho. Com um modelo velho, envelhecido. Então cansa um pouco, né? Pois é. Então, só quero deixar minha crítica ao desenho Desencanto, que é chato para caramba. Não falei nada sobre ele, né? Mas é chato pra caramba. Outro aqui que eu coloquei na lista, é também pra criticar, porque foi ficando muito chato. É um desenho chamado F is for Family, que é da Netflix também. Basicamente é a história de uma família estadunidense da década de 60. Uma família suburbana, né? Da década de 60, ou seja, a gente tá falando de uma família de classe média baixa, ali nos Estados Unidos, né? Subúrbio nos Estados Unidos quando a gente fala subúrbio aqui no Brasil, a gente pensa talvez numa periferia, né? Subúrbio nos Estados Unidos é mais o local onde mora a classe média baixa, assim, tal. Tipo, sei lá, normalmente tem o local onde mora a galera rica, que é um local mais distante, né? Se a gente pensar no centro urbano, a gente tem um centro, local onde mora a galera pobre, né? Depois tem um subúrbio, onde você tem ali uma classe média, e classe média baixa, classe média média. E mais distante, você tem do centro urbano, né? Você tem as pessoas ricas, né? Muito ricas. Tem essa formação clássica das cidades dos Estados Unidos. Aí vê um Robert Parker, o sociólogo aí, Robert Parker, que lançou um clássico da sociologia urbana. Ele vai descrevendo ali um pouco da formação clássica, né? Não significa que toda cidade dos Estados Unidos é assim, nem que hoje seja assim, mas até o século passado, né, em grande medida, as cidades estadunidenses eram formadas assim. Você tinha um centro onde se concentrava, né, a população de renda mais baixa, o centro da cidade. Os subúrbios, onde já tem uma galera com uma renda um pouco melhor. E no mais distante do centro, uma galera rica. Enfim. Então, esse desenho F for Family tá ali traz o cotidiano de uma família suburbana
estadunidense, né? Uma família branca, classe média baixa, uma família normal, ou seja, uma família que é uma merda, né? Uma família tradicional ali, onde você tem a figura paterna que é o típico cara machista, homofóbico e tal, que trabalha no emprego ruim, né? Ele trabalha no aeroporto, não sei qual, esqueci o trabalho dele, mas ele trabalha no aeroporto, é um emprego meio merda. Veterano de guerra, né? Ele lutou na Guerra da Coreia, assim, perdeu a juventude dele lutando na guerra, uma guerra perdida ainda, né? Que é a Guerra da Coreia, uma guerra que os Estados Unidos perdeu, ainda bem, né? Que era o lado errado da guerra. Então, é um cara meio amargurado, né? Porque ele podia ter feito faculdade, mas foi pro exército. Assim que saiu do exército, a mulher engravidou. A namorada dele engravidou, teve que casar, né? Porque a mulher ficou grávida. Aí logo já vieram vários filhos, né? Os filhos ali sem nenhuma perspectiva de um grande futuro, né? Então não dão nenhum orgulho para os pais, basicamente. Né? O filho mais velho é um metaleiro, um pré-metaleiro, né? Um cara ali do rock progressivo, ele passa na década de 60, 70, né? Então tem essa vibe que tá acontecendo no movimento hippie, o rock progressivo, né? Tal. E o filho é esse filho mais velho, adolescente, aborrecente, que quer ser um rockstar, não quer saber de estudar, é um cara burro. Enfim. Aí tem o irmão do meio ali, que é um menino novo, tá descobrindo a vida, descobrindo a infância, sofrendo ali as violências do pai, as violências do irmão e da sociedade. E a irmã mais nova, né, que é a princesinha, mas também que é a menina mais inteligente, né, na verdade, mais promissora, assim, ela tem um pensamento mais rápido, mas fica ali preterida porque é a mais nova, né, deixa ela lá e foda-se. Então tem esse pai aí, tem a mulher, que é uma mulher da família, mulher muito inteligente, que tinha um potencial ali de, enfim, de gerar uma renda para a família, de fazer uma faculdade, enfim, ser uma pessoa com um futuro mais promissor, vamos dizer assim, nos termos da vida e também profissionalmente, mas que está relegada ali ao papel de esposa, né, e mãe. Tá presa nesse papel ali, então quer trabalhar, mas aí o marido não curte muito essa ideia e tudo mais, fica meio sem condições, então é uma família triste, basicamente, mas é uma família normal, que o normal da família tradicional é a tristeza. Todo mundo tá triste, mas finge que tá feliz para manter as tradições ali funcionando, vestem suas máscaras ali, enfim. Então, um desenho que é até interessante você para pensar assim, né? Tem esses lados aí, faz essa reflexão dos papéis da família e etc. Mas também é muito longo. Eu acho ele meio forçado assim um pouco às vezes. Mas eu acho que é um desenho que ainda dá para você ver e gostar, assim, acompanhar, ainda que vai ficando meio chato, né? Porque vai se prolongando demais ali. Acho que tem 4 temporadas desse desenho já. Mas são curtas, né? Temporadas aí de poucos episódios. E mesmo nas temporadas, nas últimas, tem alguns bons episódios, né? F is for Family. Então, é um desenho interessante aí de você talvez ver. Outro desenho que eu anotei aqui, Tuca e Bertie. Tuca e Bertie é um desenho muito legal. Tem uma temporada. São dos mesmos, se eu não me engano, criadores de BoJack Horseman, que, como eu já disse antes, talvez seja o meu desenho favorito. Tá no top 3 ali, desenhos favoritos, BoJack Horseman. E Tuca e Bertie são dos mesmos criadores. Então tem uma pegada parecida com o BoJack Horseman, só que não é tão depressivo. Né? Que o BoJack é um cara atormentado pelo peso de ser uma pessoa terrível e péssima. Tuca e Bertie é um desenho ali também no universo onde não tem pessoas, né? A Tuca é um tucano,
são animais antropomorfizados, né? Então, um universo ali de que os personagens são animais antropomorfizados. Então, tem passarinho, pardal, tucano, é, tem planta também antropomorfizada, enfim. Uma mulher é uma planta, enfim. E você acompanha essa história da Tuca e da Beth, são duas amigas, né? Que elas moram juntas. Ou em algum momento moram juntas, enfim, são duas amigas. Vivem sozinhas ali, duas mulheres. Então é interessante que no BoJack o personagem principal é um homem, né? Então tem essa perspectiva aí do homem. Mas do Tuca e Beth ali já são personagens femininas. Então isso é interessante, as duas personagens principais. E elas são jovens mulheres buscando viver a vida ali. Buscar um emprego, né? Buscar um futuro, coisas assim. Então, é um desenho que vai tratar muito dos dilemas da vida cotidiana, da existência da vida, né? Da felicidade, dos relacionamentos humanos. É a mesma vibe do BoJack, né? É um desenho que fala sobre relacionamentos humanos, sobre situações da vida real e reflexões sobre isso aí, né? Sobre o eu na sociedade e nas relações com as outras pessoas, né? Tão interessante Tuque Berti. Só tem uma temporada, eu acho que deve ter sido cancelado, alguma coisa do tipo. Mas é uma pena, porque seria muito bom esse desenho. Um desenho muito, muito legal. Ainda que talvez seja pouco conhecido, talvez. Mas vale muito a pena ver. Na mesma pegada assim do BoJack Horseman, só que você tem que tirar quase toda a depressão. Aí você chega em Tuque Berti. É para ser um desenho mais divertido também, mais animado. Outro desenho que eu anotei aqui foi o desenho The Midnight Gospel, que é do mesmo criador de Hora de Aventura. Desenho interessantíssimo também, apesar de que eu tenho um. Eu não sei se eu já falei desse no último podcast. Talvez tenha falado. Eu não sei, vou falar de novo. Interessantíssimo, falei sobre questões filosóficas, existenciais, psicológicas, interessantes. Né? São poucos episódios e é legal essa temática, mas eu odeio o personagem principal porque o personagem principal de The Midnight Gospel é exatamente o tipo de pessoa que na vida real eu odeio, que é basicamente um hippie cirandeiro, é, é, um hippie cirandeiro, que ele só quer saber de viver da arte dele, fumar as drogas dele e, e, e não ter responsabilidade nenhuma. Mas fingir que tem uma responsabilidade. E, e é isso. Tem uma vida adulta, mas ele quer viver como adolescente, usando droga. E fingir que tem responsabilidade, mas não tem. E é revoltado com problemas pequenos. Então, é exatamente o tipo de pessoa que eu odeio. Né? Que é basicamente um adulto que ainda é um adolescente tilelê. Esse é o grande problema do personagem principal. Mas o desenho é muito bom. Vejam o desenho aí. É um desenho que consegue resumir muito bem Telemann. Você que talvez goste de escutar o ocultismo, tem um episódio, não sei qual que é o episódio, né, mas é um episódio dedicado ali a uma reflexão filosófica ali do esoterismo e do ocultismo e de algumas doutrinas do ocultismo que, que explica resumidamente Telemann muito bem ali. Aleister Crowley e tal, né? Faz o que tu queres, a tudo de ser da lei, o amor sob vontade, né? Enfim, vale a pena ver. Por último, que eu anotei aqui, tá? Porque temos 44 minutos de podcast. Deixei o melhor pro final, que é o desenho Mr. Pinkles. Um desenho da Comedy Central que fala sobre um cachorro satanista. Talvez o cachorro seja o próprio demônio, né? Encarnado nessa forma quadrúpede, idiota e boboca que é um animal chamado cachorro.
E, assim, é um desenho que não tem... Ele é nonsense, entendeu? Ele é um desenho gore, um desenho nonsense, gore, satanista ali. Basicamente, o personagem principal é um cachorro. Esse cachorro vive na casa de uma família normal, ali numa cidade de interior dos Estados Unidos, né? É uma família cristã, né? Tem ali a mamãe, o papai, tem o vovô também, que mora junto ali. Tem o menininho, o filho, né? Que é um menininho bobinho, né? Ali de uns 10 anos, 8 anos, sei lá. É, uns 10 anos, bobinho. Faz as coisas de uma criança inocente, uma criança é, encantada com o mundo, né? Que tem um cachorro, que é o Mister Pickles, não lembro agora, que é literalmente o capeta, né? Encarnado nessa forma aí, como eu já disse, quadrúpede. Então ele fica ali na casa agindo como um cachorro normal, mas eventualmente ele sai pra rua, né? Ele de noite, escondido, pra provocar o caos, assim. Ele é um agente do caos. No sentido, é o Loki multiplicado por... o Loki ao cubo. Ele sai de noite pra matar prostitutas e se vestir da pele das vítimas que ele mata, né? Ele tem poderes de hipnose satânica, então ele hipnotiza qualquer animal ou pessoa para fazer o que ele quer, né? E às vezes hipnotiza apenas pelo bel prazer dele, ele hipnotiza uma pessoa para ela se dilacerar inteira ou fazer qualquer outra coisa aí que ele, enfim, que ele bem entender. E aí ele vai e faz isso de noite, mata as prostitutas, veste a pele delas, né? E na manhã seguinte ele volta para casa, né? Normal, recebe o carinho do menino ali, da família. Ninguém desconfia de nada, ele vai para a casinha dele. A casinha dele é a porta para o inferno. Ele entra na casinha, a casinha dele tem um buraco, né? Ele entra nesse buraco e esse buraco leva diretamente para o núcleo do próprio inferno em si, onde existem as mais dantescas imagens e situações ali dentro, né? E o único que desconfia que o cachorro é o próprio demônio é o avô da família, né? Só que como ele é um cara velho e meio maluco, né? Ninguém acredita nele. Fala, ah, lá vai o velho lá falando que o cachorro é satânico de novo. Olha lá o velho maluco. KKK. Enfim, esse velho sempre tá tentando buscar ali, tirar uma prova, né? Tirar uma foto. Mostrar para as outras pessoas que o cachorro, ele é o próprio Lúcifer. Canis Lúcifer, né? E nunca consegue. Enfim, é um desenho que não tem moral, não tem porquê nem pra quê, ele é só sangue, tripa, satanismo e sexo. Um desenho com cunho sexual muito proeminente, devo dizer, né? É claro que não tem cenas explícitas de sexo, seria muito bizarro isso, mas o desenho é essa vibe aí, né? O cachorro basicamente é um agente do caos, ele quer matar as pessoas, ele quer se locupletar do seu próprio prazer destrutivo e libidinoso. Então ele quer fazer sexo sempre que pode, destruir a civilização. Só que de maneira escondida. Porque no final do dia ele quer voltar para casa, para a família tradicional estadunidense e receber um cafuné na barriga do menino de 10 anos. Que é o dono, entre aspas, né, do cachorro. Que é mais fácil o cachorro ser dono do menino porque ele controla as forças malignas aí. Então, um desenho legal esse aí. Então, eu gosto dele. É um desenho ali para você ver só para derreter a sua mente, né? Para ver cenas de brutalidade extrema em formato de desenho, né? Ainda que tenha desenhos mais brutais do que esse, né? Que é, por exemplo, Happy Tree Friends, que é um sucesso aí no início
dos anos 2000 na internet. Todo mundo já viu Happy Tree Friends, que começou ali, todo mundo ali, né? Enfim, quem é todo mundo? A gente pode problematizar isso. Mas você tinha acesso ali à internet nos anos 2000, início dos anos 2000, com certeza, e era uma criança, um adolescente, né? No meu caso era criança, você via Happy Tree Friends, que basicamente, eram curtas, né? Tinha ali no YouTube, sites e tal, de animações bem fofinhas, sabe? Tem os bichinhos, né? O coelhinho, o gatinho, o cachorrinho, desenho bem bonitinho. Só que aí eles se metiam em rascadas ali que explodia o coelhinho, matava, caía o olho, decepava, mutilava, é, é, saía sangue para um. Então é isso. Né? Ali só a violência gratuita em formato de ursinhos de pelúcia, basicamente. Um desenho bom. Fica a menção especial agora que eu tô lembrando para Death, Love and Robots. Não sei se esse é a ordem certa, né? Death, Love and Robots, que é uma série, uma compilação de vários desenhos, uma antologia de desenhos que tem ali na Netflix também. Acho que deve ter umas 3 temporadas. Esse desenho da Netflix. Não é um desenho contínuo. Ou seja, não tem uma história. Cada temporada tem ali seus episódios. Cada episódio é um episódio independente que vai ter essa temática. Death, Love and Robots. Vai ser sempre uma coisa meio futurista, ou um terror misturado com futurismo, um negócio ali alienígena, ou que vai falar sobre avanços da tecnologia, uma coisa meio às vezes cyberpunk. Enfim, cada episódio tem um estilo muito diferente de narrativa, de desenho, né? Cada episódio é feito até por uma empresa diferente, por um artista diferente. Mas é legal, é interessante. São episódios curtos, né? E muito bonitos. Tem episódios. O sono tá batendo aqui. Você já tem que estar dormindo depois de uma hora de áudio. Que eu tava falando. As animações, tem animações deslumbrantes. Né? Nessa compilação de desenhos aí. Também tem uns desenhos que são meio bobinhos, né? Sim, nada demais. Mas tá lá pra ver, né? Então veja. Meu celular tá pedindo socorro aqui que tá acabando a bateria. A minha bateria também tá acabando. Tô quase a 1 hora gravando isso aqui. 53 minutos. Vamos acabar com isso. Vamos parar de falar de desenho. Eu não aguento mais. Vamos terminar por aqui. Esse podcast é bom porque eu tô falando aqui faz 1 hora. Você tem 1 hora aí pra você ter de uma voz pra você dormir. Mas pra você que escuta isso sem estar dormindo, foi um podcast que não foi engraçado. Tô perdendo, tô ficando a cada dia que passa, tô ficando menos engraçado. Tô ficando triste. Ai, ai. Mas, pois bem. Depois vamos de outro tema. Quem sabe quando eu vou postar.